Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora emérita da Universidade de Brasília, Eva Vairus Pereira. Vamos revisitar a formação da nossa convidada, suas pesquisas sobre a memória de educação no Distrito Federal e sua atuação na implantação do Museu da Educação. A nossa convidada é graduada em Pedagogia pelo Centro Unificado de Brasília, UniCeub, mestre em Educação pela Universidade de Brasília e doutora em Ciências da Educação pela Universidade Aberta de Portugal. Tem pós-doutorado na Universidade de Poitiers, na França, e foi professora de ensino fundamental e médio e professora da Fundação Brasileira de Teatro. Atua na UNB como professora desde 2005. Sua linha de pesquisa é a memória da educação no Distrito Federal. Publicou 9 trabalhos em revistas especializadas, 14 capítulos de livros e 4 livros. É professora emérita da Universidade de Brasília. Atualmente lidera a implantação do Museu de Educação do Distrito Federal e atua como pesquisadora, colaboradora sênior da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professora Eva Vairus Pereira, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação básica, superior e profissional até chegar a ser docente da Universidade de Brasília. Pois não, muito agradecida, professor Isaac Reutemann, por esse convite, pelas palavras generosas que pronunciou aí a meu respeito. Uma parte já foi falada dessa minha formação na sua apresentação. Recordando, né, que é uma coisa muito importante na vida, né, a memória é fundamental, porque é ela que vai colaborar na constituição da sua personalidade, começando pela pré-escola. Eu, em menos de 5 anos de idade, filha de imigrantes judeus poloneses, em São Paulo, fui colocada num jardim de infância dirigido por uma instituição religiosa católica, que era a única existente no bairro onde a minha família habitava. Foi, para mim, com 5 anos de idade, um choque cultural, em função das diferenças, né, religiosas, embora a minha família nunca tenha sido religiosa propriamente dita, mas tinha toda uma tradição, né, que se confrontava com a nova visão colocada para as crianças pequenas em relação a outra religião. Daí, já refletindo mais adiante, uma questão que a gente vai defender sempre na educação, em geral, e na educação escolar brasileira, é a questão da laicidade, porque essa é uma questão fundamental em relação às diferenças, não é? Passado esse período, minha formação inicial
da escolarização básica foi num grupo escolar público, escola pública, em seguida no antigo ginásio, né? Também foi escola pública, me submeti a um teste para frequentar o Colégio Roosevelt, na época, né? E, enfim, fiz toda essa trajetória, né? Normal, de uma família de classe média baixa, e também ainda com o quesito que a essa época, né? Já décadas de fim de 40, 50, você tinha uma escola pública privilegiada, né? Apesar ainda não generalizada, né? E seletiva. Em seguida, comecei a fazer 2 cursos no ensino médio, né? Um era um científico, o outro era um curso normal. Resolvi estudar e nesses 2 cursos, e nesse meio tempo, eu preciso dizer que a minha escolarização foi entremeada do trabalho e da questão profissional. Nesse meio tempo, eu me vinculei ao movimento estudantil secundarista, né, onde atuei em associação dos estudantes secundaristas e União Brasileira de Estudantes Secundaristas, me vinculei às ideias de esquerda, né, buscando uma transformação no mundo que já àquela altura, embora muito jovenzinho, já tinha noção, né? Uma porque a gente é herança do Holocausto e a miséria humana, né, é demonstrada com todo o seu potencial aí. E também porque já desde cedo me opunha às injustiças sociais, né? Me revoltava contra a desigualdade social, enfim, questões que me levaram a uma militância política da esquerda, e acabei, por isso, né, interrompendo meus estudos a essa altura, e fui trabalhar como jornalista em jornais do Partido Comunista, à época, né? E que eu digo até hoje, que embora lamento a perda, né, dessa continuidade na escolarização, foi uma aprendizagem que, para mim, pessoalmente, digamos, foi uma universidade. Enfim, depois disso, me casei, vim para Brasília acompanhando meu marido, né? E viemos aqui, tive vários filhos, 4 filhos, né? E aí veio o golpe militar, tivemos muitos reveses na vida, e isso foi retardando o retorno à escola. Já com o filho mais velho, com 5 anos, e já 4 filhos, voltei a estudar. Voltei ao curso normal, porque aí eu comecei a despertar em relação à importância da educação. Terminei o curso e, imediatamente, fiz o concurso, e ingressei no magistério público do Distrito Federal, onde lecionei até me aposentar, para depois ingressar na universidade. Então, a minha experiência, digamos, foi desde a pré-escola, né, até o curso de pós-graduação na área de educação. Uma experiência rica. Na Secretaria de Educação, tive a oportunidade de lecionar em vários níveis, né, de escolarização, desde a alfabetização. Depois, né, assim, já mais adiante, tive condições de realizar o mestrado em educação, mas ainda na secretaria tive a oportunidade de exercer
funções técnicas, inclusive exerci o cargo de diretora-geral de pedagogia, né? E antes mesmo de ter feito o curso de mestrado, isso logo depois do retorno, né, à democracia após o período ditatorial, né? E isso foi uma experiência rica, porque já foi com o sistema como um todo, e dentro das limitações próprias minhas, pretendíamos reiniciar um processo de inovação na rede pública, dando voz, né, e aos professores, né, principalmente porque durante esse período havia uma forma hierárquica muito grande de se trabalhar na sala de aula, né? Então, reivindicávamos autonomia para o professor, liberdade, né, de ação, né, e com propostas realmente inovadoras, isso em 1985. Enfim, foi uma experiência rica, né? Posteriormente pude ser membro do Conselho de Educação do Distrito Federal, fui membro do Conselho da Fundação Educacional do Distrito Federal, e isso possibilitou uma visão mais ampla, né? A sala de aula e essa visão mais ampla, até ingressar na universidade, primeiramente pelo convênio, né, com a Secretaria de Educação, posteriormente fazendo um concurso, né, ingressando, onde permaneci e tive a oportunidade aí de ter uma experiência do magistério superior, né, da orientação, né, de alunos, no mestrado, doutorado, enfim, uma visão bastante abrangente. Eu não sei se você gostaria de que eu continuasse, eu posso falar mais um pouco a esse respeito. Professora Eva, muito interessante a sua biografia, né? Porque houve uma interrupção da educação formal com uma experiência, aliás, duas, né? Que eu considero também dentro da educação, que foi a militância, né, e a maternidade, né? Então, Com certeza. É uma bela biografia. Professora Eva, com a sua experiência na área de educação, qual é a sua visão sobre a educação brasileira desde a primeira infância até a pós-graduação? Bom, falando assim genericamente, né, a primeira grande questão que eu considero que a educação é um direito, é o direito dos direitos. Ela é fundamental para a formação do indivíduo e do cidadão, não é? Portanto, ela merece sempre prioridade nas políticas públicas. E penso que esse é um grande nó que nós vimos atravessando historicamente, né? Durante o período agrário, durante o nosso passado, nós sabemos que a educação era uma educação para determinada classe social, a classe dominante, os privilegiados, não é? Uma educação, mesmo assim, uma educação do lazer, da formação, né, de pessoas para assumirem o poder do governo, etc. Não havia, na verdade, a estrutura social de então não demandava a priori uma educação escolarizada para a maioria da população, que simplesmente aprendia através da experiência, através do trabalho, né? E isso pesou enormemente, desde os períodos escravocratas, que foi longo nesse país, né? Pesou, e é uma herança que até hoje não nos libertamos. Ainda hoje, nós temos resquícios, ou então ainda pesa fortemente a questão
da, da desigualdade, das desigualdade de acesso, de qualidade, né, de permanência na escola, né? Embora já se tenha conquistado na educação básica quase uma universalização, essa educação não é precária, não satisfaz a formação que uma sociedade moderna, democrática, necessita, né, para que os indivíduos realmente tenham uma formação humana digna e necessária e que possam contribuir para a construção de um país desenvolvido, emancipado economicamente, socialmente, e que nós ainda, infelizmente, temos até hoje essas amarras. Isso do ponto de vista amplo. Então, a questão, né, ainda da escola para os ricos e a escola para os pobres, de certa forma, permanece, né, ainda, lamentavelmente, né, por questões sociais e a própria forma em que a escola se organiza, né? A questão que eu lembrava de outras discriminações ainda continua, né? Por isso que eu também defendo a questão, eu acho que no Brasil ainda hoje não foi realizado aquilo que o Manifesto de 1932, os intelectuais, né, os chamados profissionais da educação, que em 1932 se reuniram para proclamar a importância, né, da educação na renovação social, para a renovação social, né, as premissas ainda não se constituem hoje, passados 90 anos, praticamente, né, não constituem, né, uma realidade, né, de uma educação pública, gratuita, laica, né? Não discriminatória, né? Do ponto de vista racial, social, político, etc. Ainda temos, né, como herança, né, essas questões permeando, né, impedindo, muitas vezes, que as minorias tenham acesso, né, às populações, enfim. Essa questão é uma questão que me diz respeito, me toca profundamente. Além desse aspecto, é a questão como a escola em si se organiza, né? Para uma educação desse tipo, eu concordo com isso só pode ser feito pela educação pública, né? Não há outro meio, né? E por isso, né, o dever do Estado se amplia, né? Não tem como, né, ser uma educação de qualidade com essas características, né, se não houver um aporte e políticas prioritárias nessa área de educação, como muitos países fizeram e se beneficiaram, né, como tal. E em relação a como ela se organiza, esse é um outro problema. Toda uma questão metodológica, de despertar realmente o interesse do aluno, porque a nossa educação tem sido, né, muito parcial, voltada simplesmente para a questão cognitiva, e a formação do homem é muito mais ampla. É necessário que a formação abranja o homem nas suas diferentes dimensões, né? Como uma proposta de educação integral, onde o homem, né, é formado no aspecto cognitivo, aspecto físico, aspecto afetivo, enfim, todas as dimensões humanas, né? Se dá, e é importante que na modernidade se dá ênfase, né, à questão da ciência, fundamental, né? Por outro lado, a ciência sem a ética, o que ela representa? Então, são questões, né,
relacionadas a essa formação, que são filosóficas, né, ao mesmo tempo, que dizem respeito a uma visão de mundo, porque a relação da educação com a sociedade, o tipo de sociedade que se vive, que se quer, é fundamental. Você educa, né, o homem para a vida social, uma vida que você quer digna. Então, a escola, desde cedo, tem de propugnar por esses valores, né, por essas questões. É muito interessante. E a escola tem sido meramente reprodutora, né, e guarda essa herança cultural, em geral, guarda para as classes dominantes, né, porque educação é poder, né, e isso tem de ser democratizado, a escola tem de ser democrática, também para que se possa constituir uma sociedade verdadeiramente democrática. E isso é a formação, que aí eu digo, vem desde o jardim da infância, né, com hábitos, com valores não impostos, mas valores que vão sendo criados com práticas que levem a isso, que levem o aluno realmente a ter interesse, que levem os professores também a trabalhar com interesse, com prazer, né? Isso, educação também é paixão, né? Essa dedicação a essas questões. Então, a escola e a educação, ela não pode ser apenas mantenedora e transmissora de um conhecimento acumulado, embora também tenha essa função, né? Ela tem de ser realmente criadora, transformadora, produtora do conhecimento, e isso desde o jardim da infância. Há essa capacidade no ser humano natural. Isso não pode ser, tem de ser enraizado, tem de ser, né, desenvolvido no decorrer de toda essa formação, desde o jardim da infância. Por exemplo, se você me diz a questão do jardim, é fundamental nesse aspecto, né? Ele tem uma digamos, finalidade educativa por excelência, né? Até essa nova Constituição e a nova Lei de Diretriz e Base, né? Aparecia a educação na legislação, aparecia a educação, a pré-escola, como algo a velar as crianças, algo meramente assistencialista, onde os pais deixavam, etc. E isso realmente está superada, essa visão muito estreita. É evidente que a criança precisa desse acolhimento, dessa assistência, pela faixa etária, pela necessidade psicológica, mas, ao mesmo tempo, ela é formativa, está criando hábitos, está criando... Por exemplo, o hábito de ser bom. Você tem... e você só cria se você exercita. Por isso que a criação, a pesquisa é fundamental em todos os estágios da formação humana, né? Enfim, aí, através realmente de uma... a escola tende a adquirir várias funções, tende a articular, né, a arte com a matemática, com a biologia, com a filosofia. Tem que ser um conhecimento integrado e não fragmentado, como tem sido historicamente. Professora Eva, sim. Professora Eva, nós não temos muito tempo para essa entrevista. Eu sei que a professora tem pesquisado e estudado a implantação da educação básica no Distrito Federal, né? Concebida pelo mestre Anísio Teixeira, né? Em 2018, liderou a organização do livro Nas Asas de Brasília, Memórias de uma Utopia Educativa, de 56 a 1964. Eu gostaria que rapidamente pudesse destacar os pilares desse projeto e também falar um pouquinho sobre o estágio que se encontra
na implantação do Museu da Educação do Distrito Federal, que também lideram. Por favor. Obrigada. Eu vou falar das duas coisas, porque elas estão intimamente relacionadas. Nós começamos um grupo de... Primeiro, é um trabalho coletivo, todos esses dois. É um trabalho que eu tenho participado, coordenado, mas é um trabalho que se firmou e que se fez coletivamente, durante todo o processo de pesquisa e de constituição do Museu da Educação. Isso, assim, impelidos por uma orientação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, à época, né, que pleiteava estudos históricos mais localizados sobre a educação, uma vez que nós tínhamos grandes tratados, mas muito genéricos. Era necessário esse trabalho miúdo para reunir, né, e ter mais consistência esses estudos. Iniciamos essa pesquisa sobre a educação no Distrito Federal, né? E teve... Qual o ponto alto que nós tivemos? Exatamente o projeto inicial de educação, que é o Plano de Construções Escolares de Brasília, elaborado pelo grande educador Anísio Teixeira. Anísio pode ser aí incorporado aos grandes construtores de Brasília, né? Junto com Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer, pelo que ele projetou para a educação em Brasília. Inclusive, esse é um ponto de destaque nesse trabalho, porque, embora Anísio tenha todo um passado, né, de 40 anos, né, de atuação em órgãos públicos, com políticas educacionais, principalmente na Bahia e Rio de Janeiro, Brasília foi diferente. E não havia até então um estudo e menção maior sobre a realização de Anísio em Brasília. Aqui, digamos, esse projeto, esse plano é uma síntese das ideias anisianas colocadas em prática, né? Foi colocado em prática no início. Então, reconstituímos digamos, essa história, né, inicial, ouvindo, e aí eu digo, reunindo documentos, fontes documentais praticamente inexistentes, que os estudos eram parcos dispersos, né? Então, tivemos, a equipe de pesquisa teve esse trabalho desde o início de reunir documentos, né, que fossem realmente fontes históricas importantes para a construção desse conhecimento. E fizemos paralelamente digamos, a nossa proposta era exatamente essa: constituir esse acervo documental. Segundo, produzir conhecimento a respeito. Terceiro, criar o Museu da Educação do Distrito Federal, porque a visão era exatamente construir esse conhecimento para que ele pudesse, de alguma forma, né, estar presente na vida dos professores e da cidade, para pensar em educação, para transformar a educação. Então, esse é o mote que nos conduziu nesse trabalho, né? E esse período é a referência nossa para todo o estudo que desenvolvemos sobre a educação no Distrito Federal. Então, eu estou aqui, o primeiro livro. Esse é o primeiro livro, que nós produzimos. É uma produção coletiva, onde educadores mais experientes se uniram a estudantes e elaboramos, com base nessa documentação reunida, elaboramos este livro. E eu quero só chamar a atenção de uma coisa que eu julgo muito importante nessa constituição do acervo,
que é também algo fundamental como fonte, que é a fonte oral, que é a fala. Como iniciamos num período que foi possível resgatar isso, entrevistamos, temos quase 400 entrevistas gravadas, em vídeo, inclusive, com as falas de professor, de gestor, de estudantes, em relação à sua escolarização. Isso enriqueceu sobremaneira a possibilidade de trabalhar, porque, infelizmente, nós não temos a cultura nas escolas de guarda desses documentos, digamos, pedagógicos, propriamente dito. Esse é o segundo livro que produzimos, né? Que também versa sobre esse período, mas se estende um pouco a Anísio Teixeira e seu legado na educação do Estado. História e Memória, ambos publicados pela Universidade de Brasília, né? E agora completamos uma trilogia. O último livro que tem o título 1964, Rupturas e Desafios da Educação no Distrito Federal. E é um trabalho que, hoje, esse livro se encontra também na editora da Universidade de Brasília, concorrendo ao edital para publicação. Então, eu acho que esse parcialmente um resultado. E agora, o Museu da Educação do Distrito Federal, né, terá isso tudo disponibilizado do ponto de vista museológico para o professor, para o estudante, para o cidadão brasiliense, que vai poder rever a sua escolarização, a sua prática educacional, enfim, é um valioso patrimônio educativo cultural a ser preservado, a ser difundido, a ser interpretado, reinterpretado, discutido, com atividades. Os projetos são bastante interessantes e criativos em relação ao Museu da Educação do Distrito Federal. Professora Eva, sempre no final do programa nós pedimos uma mensagem aos jovens, mas eu não vou pedir porque as suas palavras desde o início da entrevista são mensagens valiosas, virtuosas, né? Gostaria de parabenizá-la por essa obra que mostrou agora, esses livros, e por registrar a experiência da educação básica no Distrito Federal, concebida pela Anísio Teixeira, que, de certa forma, vai nos inspirar para fazermos uma verdadeira revolução na educação brasileira, obedecendo aqueles todos princípios que nos brindou nessa entrevista. Queria lhe agradecer imensamente essa entrevista, essa conversa muito importante e muito interessante. Esse e outros programas do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal Suprem, no YouTube. Gostaria imensamente de agradecer a atenção de todos que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!